Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar as figuras geométricas espaciais. Eu tenho aqui várias figuras geométricas espaciais. Essas figuras, elas estão disponíveis no material complementar do módulo 1 de vocês. Vocês podem estar fazendo destaque e montando essas figuras para vocês poderem estudar em casa. Aqui nós temos um cilindro, o cubo, o paralelepípedo, uma prisma de base retangular, outra prisma de base hexagonal, uma outra prisma de base pentagonal, temos o cone, uma pirâmide de base hexagonal, outra pirâmide de base triangular, se vocês observarem o formato de um triângulo. E para que vocês compreendam por que figuras geométricas espaciais, eu quero que vocês observem esse paralelepípedo. Quando analisamos, vocês percebem que essa figura, ela tem o quê? Largura, altura e profundidade. Por isso que é uma figura geométrica espacial, ocupa um lugar no espaço. De acordo com a posição em que estão acomodadas, algumas figuras geométricas podem rolar ou não com facilidade em uma superfície plana. Se vocês observarem, aqui nós temos o paralelepípedo e o cilindro. Essas duas figuras, elas podem ou não rolar com facilidade. Só de posicionar você já dá para perceber qual que rola com facilidade. O cilindro, né? Se eu soltar, ele rola com facilidade. O paralelepípedo, ele não rola com facilidade. Essa característica vai classificar essas duas figuras em poliedros e não poliedros. Por que poliedros? Porque o paralelepípedo, a prisma, o cubo e a pirâmide é um poliedro, porque eles não rolam com facilidade. Eles têm superfície plana e não rolam com facilidade, por isso é um poliedro. Os não poliedros, eles apresentam superfícies arredondadas e rolam com facilidade. Eu tenho aqui duas figuras, o cone e o cilindro. Eles conseguem rolar com facilidade e a superfície deles são arredondadas em formato de círculo. Outros elementos que essas figuras apresentam são as faces, as arestas e os vértices. Se vocês observar esse cubo, podemos perceber que ele tem as faces, que são essas partes do cubo. Eles possuem as arestas, que são o encontro de duas faces. Quando duas faces se encontram, formam-se as arestas. E as vértices, que é quando duas ou mais arestas se encontram. Lembra da atividade que vocês fizeram? Alguns usaram massinha de modelar, outros jujuba. A jujuba e a massinha de modelar representava o que na sua figura geométrica? As vértices. O palitinho que você usou representa as arestas. E a parte que ficou em aberto era a face da sua figura geométrica. Analisando esses elementos, os poliedros e os não poliedros, eles apresentam esses elementos de formas diferentes. Aqui nós temos as duas figuras que são
não poliedros e os poliedros. Se analisarmos todos os poliedros, eles possuem faces, possuem arestas e vértices. Os não poliedros já não apresentam todos esses elementos. Se observarmos aqui o cilindro, por exemplo, ele apresenta o que? Faces. Tem duas faces arredondadas, porém ele não tem vértices. Se analisarmos o cone, ele tem o que? Uma vértice e faces. Tem essa face plana e essa face arredondada, porém ele não tem arestas. Por isso que os não poliedros se classificam com algumas características diferentes dos poliedros. Na próxima aula, no próximo vídeo que Tia vai estar disponibilizando para vocês, eu vou estar explicando para vocês a diferença entre pirâmide e prisma. Por que recebe o nome de pirâmide e por que recebe o nome de prisma? Será o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês na compreensão. Qualquer dúvida, Tia está à disposição. Pode estar entrando em contato, que eu vou estar tirando as dúvidas e ajudando vocês. Combinado? Um beijinho e até o próximo.